quero 2,5 milhões de euros, ou seja, o Atlético salta de 500 mil reais, que é quanto ele teria direito, para 11 milhões e 300 mil reais. Então foi um baita negócio para o Atlético, foi um bom negócio para o Palmeiras e para o Criciúma, não sei, o Criciúma embolsa 12 milhões e 200 mil. Quanto ia embolsar com 75%? Muito mais, mas o Criciúma também já sabia que não iria receber 75%. Mas quando o Criciúma teria... embolsaria 12 milhões e 200 mil reais por um jogador jogando no Criciúma? Não sei. Então, no final das contas, para responder a pergunta, para mim é bebê do jogo. Do jogo também. Do jogo, né? E foi ótimo, nesse cenário específico do Roger Guedes, para mim, excelente para o Atlético, muito bom para o Palmeiras, porque o Roger Guedes é um jovem de muito talento, mas no Palmeiras já não havia o menor ambiente. Você não acreditava que ele poderia fazer um bom campeonato brasileiro, Rômulo? É uma figura instável. Ele é uma figura instável. Então, a partir dessa instabilidade, dessa imprevisibilidade que a conduta, a postura, o procedimento dele, ele carrega para todo lado que vai, sinceramente, para o Atlético foi excelente. Repetindo, para o Palmeiras, ótimo, porque não há como imaginar um eventual retorno, não havia como imaginar um eventual retorno do Roger Guedes com ambiente, com um cenário para ele ser um destaque, para ele, a partir de uma sequência no Palmeiras, se viabilizar como um grande nome para uma transferência para o continente europeu. Não havia essa possibilidade. E no Atlético, os primeiros momentos do Roger Guedes foram terríveis. Ele, como já citamos bastante, chegou a ser cogitado o retorno dele, o Atlético tentando devolver para o Palmeiras. E diante disso, ele é tão imprevisível que ele conseguiu, num tempo muito curto, uma explosão, um espetáculo que ele desempenhou. Mas segue sendo o Roger Guedes. Eu acho que no perfil que ele tem, a personalidade que ele tem, faz com que se acelere ainda mais essa questão de venda, de empréstimo, de capitalizar o Roger Guedes. Porque, sinceramente, pelo que ele é, pode muito bem ele entrar numa queda gigantesca e aí vem questão comportamental, vem problemas de ambiente e vai ficar só aquela impressão, nossa, quando tivemos o momento, não capitalizamos, não aproveitamos. Então, infelizmente, para o Roger Guedes é ruim como imagem, mas para o Atlético, para o Palmeiras, para mim, capitalizaram e ótimo. Nesse cenário está ótimo. E em relação à taxa de vitrine, assim, um time receber pela taxa de vitrine um jogador que está emprestado? Eu acho que dá para a gente também pensar que é um mal necessário. Porque você, quando é um time grande, o teu patrimônio é também a visibilidade que você tem, os torneios importantes que você disputa, os patrocinadores que você atrai, a torcida, a sua capacidade de gerar interesse e visibilidade. Daí quando você vai, outro time vem e utiliza desse seu ativo para expor um produto que é dele, no fundo. Então seria melhor se o clube, quando contratasse alguém, tivesse os direitos para que pudesse escolher os benefícios quando esse jogador brilhar e ele puder vender. Certo. Né? Não apenas um percentual, mas ficar com todo o dinheiro, porque afinal de contas investiu e ofereceu a vitrine para o time. Mas o Atlético também estava precisando de um atacante. Né? Precisava desse jogador e foi o acordo possível. Não tinha condições de comprá-lo, também talvez não quisesse comprá-lo porque também era uma incógnita, o Roger Guedes, e acabou aceitando essa situação. Acabou dando certo, ele colheu frutos esportivos, o Roger Guedes é artilheiro do campeonato, fez gols, mas agora ele perde o jogador. Menos mal que por conta dessa questão de prazo, o Atlético conseguiu minimizar essa questão. Sim. Senão ficaria ruim, né? Poxa, a gente trouxe o jogador, ele fez gols, mas agora a gente vai usufruir muito pouco e vai ficar só com 500 mil reais. Então você acha que para reduzir essa questão do mal necessário, poderia ter uma cláusula que o mantivesse pelo menos por uma temporada? Ou para o término de um campeonato? Mas pode estragar um bom negócio. Mas aí fica muito mole para quem está recebendo o jogador por empréstimo de graça às vezes até com a ajuda do clube. Mas nesse caso pode ser que o Palmeiras não aceitasse, nesse caso do Roger Guedes. Falasse, não, se fosse eu assim, acho um mal necessário, porque tudo isso começa muito mal. Começa com um jogador que não tem espaço no elenco. E nem sempre é porque comprou errado, Nicola. Naquela lista lá, tem um monte de gente que tem problemas disciplinares. O caso do Cueva, que até se cogitou ir para o Santos, nesse esquema de vitrine, poxa, é de grande para grande, mas já começou com um problema lá atrás. São jogadores muito valiosos do ponto de vista do mercado e que não dão mais certo, não dá mais caldo naquele clube especificamente. Então é bom para todo mundo. A taxa de vitrine é absolutamente fundamental. Eu citei ontem aqui o caso do zagueiro Kleber, que nem era de clube, de empréstimo, mas era um empresário que colocou o Kleber da Ponte Preta no Corinthians.
Aí o cara vai para o Hamburgo da Alemanha e o Corinthians ficou chupando o dedo, não ganhou nada com isso. A grande vitrine para descobrirem o Kleber, o grande trampolim para ele para o Hamburgo foi o Corinthians. Nessa lista que a gente mostrou, acho que só tem um caso um pouco mais próximo de um acordo de clubes para uma vitrine maior em relação ao outro, que é o Sid Clay do Atlético Paranaense para o Corinthians. Nos demais, os clubes se equivalem, inclusive em termos de competições que disputam. E o Corinthians, se quisesse comprar o Sid Clay, teria que ter desembolsado o preço estipulado de 3 milhões de euros. De euros. Sim. Com o empréstimo ainda entrou algum. Sim. Entraram 2 milhões. 2. Porque ele foi vendido por 4, dava algo em torno de 18, o Corinthians pôs 1.900 nos cofres. O Emerson Santos, zagueiro que o Palmeiras contratou no ano passado, nesse ano, ele tinha acabado o contrato com o Botafogo, não foi utilizado por conta dessa questão, veio para o Palmeiras, não conseguiu jogar. Está sendo emprestado para o Internacional. Empréstimo até dezembro do ano que vem. Tem taxa de vitrine. Se o Internacional tem taxa de vitrine e tem valor estipulado para compra. Caso o Internacional queira ficar com o jogador, 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Vale lembrar que a taxa de vitrine é uma forma de bonificar o clube que não tem condição de comprar o jogador. O Atlético, se tivesse uma condição financeira boa, poderia exercer o direito de 9,5 milhões de euros. Tá bom, estou cobrindo aqui essa oferta. Mas no caso do Roger também tem aquela coisa, eu não sei o que é que eu vou encontrar desse jogador. Tem o risco, né? Tem o risco. E aí você vai previsível. ganhar menos, você vai ganhar uma taxa de vitrine, mas você também está sem grandes riscos ali. Porque se o Roger Guedes ali ficasse de lado, o Thiago Largue não vou mais utilizar o Roger Guedes, eu quero que ele volte para o Palmeiras. O Palmeiras, eu não quero o jogador. Não, tinha que capitalizar o quanto antes. O Atlético Mineiro. Ele ia ficar ali jogado, de lado. Mas não existia nenhuma possibilidade. 2 meses atrás, o Atlético falou que queria devolver. O Bahia até chegou a se interessar, conversou sobre a possibilidade de o Bahia assumir esse repasse. Foi quando os jogadores mais experientes do Atlético falaram, não, deixa ele aqui. A questão do Roger Guedes é tão maluca, Marcelo, que outro dia o Palmeiras estava batendo cabeça por conta da saída do Keno e por conta da eventual saída do Dudu, e o Palmeiras nem cogitou a possibilidade de trazer de volta o Roger Guedes, que vivia uma grande temporada. Ele não poderia jogar o Brasileiro, é verdade, mas seria um reforço para Libertadores, exatamente porque não se sabe que Roger Guedes você vai ter. E também não tem nenhum ambiente no clube. Acho que essas alternativas, elas se combinam, né? É um mal necessário quando você pensa que o clube ele não tem dinheiro para comprar um jogador que lhe interessa. Certo. Então ele vai, então eu vou emprestar, fazer o quê? E é do jogo também, quando você analisa essa questão do risco. Vou trazer, mas como eu não sei se ele vai dar certo, pelo menos eu não invisto todo esse dinheiro, eu invisto um pouco só, mesmo sabendo se ele der certo, daí eu vou ganhar menos. Mas não acho que seja uma vergonha. Vergonha não é. Não acho que seja uma vergonha, já está tão disseminado isso no mercado. Eu acho que, inclusive, deveria haver uma evolução para efetivamente, toda vez que você empresta, o cara poder jogar também nos confrontos entre os clubes. Isso é uma coisa meio... Quer dizer, o cara não serve, mas aí para jogar contra você, você tem medo. Também não vem. E aí só para não perder esse caso do Roger Guedes, tem por trás dessa história toda uma intervenção bem interessante do Alexandre Matos. Só para que for do esporte entenda a história. Quarta-feira à noite, horário do Brasil, os chineses do Shandong Luneng ligam de novo. Matos, oferecemos 10 de euros pelo Dudu, você negou. 12 de euros, você negou. 15 de euros, você negou. Qual é o valor que o Palmeiras quer, sem essa história de multa de 60 milhões de euros, qual é o valor real que vocês querem para fazer negócio? A gente chegar o quê? Em 18, 20, o que vocês querem? Aí o Alexandre Matos, por telefone, na quarta-feira à noite, falou, não queremos. Não vai rolar. Não, mas a gente quer, a gente precisa de um cara de lado, o Dudu é o cara. Não vai rolar. Pô, mas faz um preço, dá um preço normal. Aí o Alexandre Matos virou e falou assim, vocês estão procurando um cara de lado de campo, né? Um atacante, né? Vocês já deram uma olhada no Roger Guedes? Não. O que é Roger Guedes? Um atacante nosso, está emprestado para o Atlético, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, 21 anos, 1,82 m. Tem alguns probleminhas extracampo, mas tá voando. Vocês não... Dá uma olhada. Aí o chinês do outro lado da linha falou, me dá 45 minutos. E meia hora os chineses retornaram antes do período marcado, aí já na quarta-feira à noite, né? Gostamos. Quais são as condições? Aí o Matos falou, a gente quer menos do que o Dudu, porque é um jogador que teve alguns problemas fora de campo, mas a gente precisa conversar. A gente já recusou uma proposta de 8 do Porto. Aí os chineses ofereceram 9. 9 não rola, a gente quer mais. Aí conseguiram chegar a 9,5, como os empresários que fizeram a negociação abriram mão da comissão, acabou sendo 9,5 milhões de euros
que dá 43 milhões de reais divididos pelos 3 clubes. A partir daí começou a discussão. Por que foi uma jogada de mestre do Alexandre Matos? Porque ele conseguiu segurar o Dudu, o mesmo clube que queria o Dudu, contratou outro